costume de tentar deixar as coisas a respeitar o horário de todo mundo, como todo mundo que é pontual já está chegando, né? Quem eventualmente perdeu algum tantinho pode assistir também depois, mas para ir iniciando agora são 8h03. Se alguém quiser me pedir para esperar um pouco, acho que não tem problema, mas acho que a gente pode pelo menos ir começando com as apresentações, até para te situar um pouquinho. A gente tem um projeto de uma clínica em prática forense, né, em processo civil mesmo, né? O foco realmente é o desenvolvimento prático de um processo. Nós fizemos um caso simulado assim extremamente comum, que é aqueles casos de suposta cobrança indevida, que acontece muito, né, inscrição indevida no Serasa. Mas, na verdade, é mais para o pessoal entender o andamento do processo do que a questão de direito material. Nós estamos trabalhando com alunos de processo civil 1 e 2, aqui na FURG anual, né? Então o pessoal tem bastante gente do começo também. Aqui no nosso evento tem gente que não necessariamente é da FURG, porque ele é um evento aberto, mas só para citar um pouquinho, a gente, ao mesmo tempo que tem interesse na prática de processo, a professora Vanessa sempre traz muitos apontamentos sobre o processo mesmo, né, teoria de processo, né, da onde vem a teoria de processo. Acho que isso é muito relevante, e o motivo pelo qual nossa primeira aula aberta é sobre o garantismo, né, eu acho que é justamente para que a gente consiga complementar o que não dá para ser dito propriamente em aula, em função do tempo que as aulas telepresenciais estão tendo, né, muito curta para falar de teoria de processo, que deveria ser o principal, né? Infelizmente, eu acho isso a professora pode falar melhor que eu, acho que ela pode apresentar um pouquinho também, mas eu só queria te deixar mais à vontade, assim, em relação a quem é o público, como é que a gente está, né, o que a gente pensou para o evento. Então, é realmente como se a gente quisesse ter uma visão bem no sentido de como é que o processo é o que é agora, né? Coisas que eu sei que tu já trabalhou, né, nos teus livros. Inclusive, se tu quiser fazer um merchan, a gente não se importa, né? A gente até acha bom para citar uma bibliografia para o pessoal que tá começando, e para dizer que existe pesquisa em processo civil também, e em teoria do processo. Acho que o pessoal esquece um pouco. Mas eu vou passar primeiro a palavra à professora Vanessa. Eu agradeço a todo mundo que está aqui, mas especialmente a professora Vanessa e o professor Igor, o pessoal que me ajudou a formar o evento. E, enfim, vou passar a palavra à professora Vanessa e depois professor. Eu acho que daí já é contigo, tá? Okay. Muito obrigada, pessoal. Boas-vindas novamente para o professor Igor e para os demais aqui que estão assistindo, né? Iniciando o mês de dezembro, que a gente sabe que é um mês reduzido, um mês que a gente está cheio de coisas para concluir. Então, é um grande prazer ter aqui o professor Igor para nos auxiliar no processo civil, porque eu fico sempre muito feliz quando eu tenho orientandos que querem trabalhar com algumas temáticas de processo civil. E, Igor, a disciplina que hoje a Bárbara e os colegas estão cursando é o processo 2. E no processo 2, a gente está lá no início. A gente começa estudando o processo procedimento, e é interessante que eles acabaram de simular, de fazer uma sentença. Eu até brincava com as meninas. Obviamente, eles fizeram algo muito procedimental, sem pensar realmente numa teoria da decisão, o que é muito importante, porque eles passaram estudando o procedimento comum, tentando convencer o juiz dos direitos dos clientes que eles tiveram. Eles tiveram um cliente que foi autor da ação e um cliente que foi réu em outro processo, né? Então, talvez eles não tenham tido tempo, porque não dá tempo da gente ver exatamente isso na disciplina, mas vai ser muito importante essa tua fala de hoje para que eles possam complementar, né, e pensar na decisão, porque obviamente eu passo o ano inteiro falando em decisão. Agora mesmo eles estão começando a estudar
o sistema recursal, os recursos em espécie, novamente estamos falando de decisões. Então vai ser muito importante, sim. É uma pena que não estejam todos aqui, ainda bem que a Bárbara vai gravar, porque certamente vamos usar esse material, né Bárbara, para a disciplina, né? Para deixar disponível, para que se pense, inclusive quando eu faço as orientações, não tem como nós trabalharmos as peças apenas como instrumento. Né? Eu já começo falando para que serve o processo. Então vai ser espetacular, certamente, te ouvir essa noite. Eu espero que todos aproveitem de sobremaneira. Não sei como é que vai ser, que vocês organizaram as perguntas, se o pessoal vai, a cara da Bárbara, vai ter um espacinho para conversar com o Igor, mas eu estou muito, muito contente, muito feliz e animada aqui. Bem-vindo, professor Igor Afurg, novamente. Bom, então, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer a professora Vanessa pelas boas-vindas, agradecer a Bárbara pelo convite. Como eu dizia antes, né, a gente tem acompanhado esses diversos eventos que a Bárbara vem organizando, e até me chama a atenção porque a Bárbara foi minha aluna na graduação, lá no início, numa disciplina que eu assumi contingencialmente, que foi uma disciplina de Teoria do Estado. Eu sou professor também de Direito Constitucional, e, enfim, não foi em uma disciplina de Direito Processual, que, como eu sempre costumo dizer, a minha primeira área de pesquisa é o Direito Processual, embora nos últimos anos eu tenha me dedicado também a temas de Teoria e Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Atualmente, na graduação, eu leciono essas outras disciplinas, além do Direito Processual, mas o meu chão, né, o meu ponto de partida para começar a pesquisar na área do direito sempre foi o direito processual, embora, né, já de algum tempo para cá, alguns anos, não tenho mais feito assim, como é que eu poderia dizer, me dedicado a pesquisas tão voltadas a estudar questões meramente procedimentais. Né? Eu sempre digo para os alunos que fazer um trabalho de conclusão sobre, enfim, né, desde um tema relativamente novo, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou alguma questão recursal, ou alguma questão procedimental, é uma pesquisa interessante, mas a gente pode fazer mais quando a gente vai pesquisar na área do direito processual. E isso até faz com que, às vezes, o pessoal se assuste um pouco, se distancie um pouco, porque eu sempre tenho essa preocupação de refletir sobre o processo, né? Pensar o direito processual numa perspectiva que vai além daquele mero saber instrumental. E aí foi interessante, porque quando a Bárbara me fez o convite, né, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Eu fui convidado aqui para falar num ambiente voltado à prática, e eu vou falar sobre questões teóricas, né? Então eu vou ter que fazer um esforço muito grande para conseguir vender, digamos assim, o produto que eu pretendo apresentar para vocês já no início. E isso é algo, para mim, muito, muito tranquilo, eu já estou muito acostumado, porque eu leciono há muito tempo teoria do processo, e mesmo assim, nas outras disciplinas, eu leciono desde a teoria do processo, a última cadeira de direito processual que a gente tem na graduação, que é a disciplina de Direito Processual Civil 4, onde a gente estuda tutelas provisórias, né, que é um tema que eu tenho um livro a respeito, e eu gosto de trabalhar ele com muito aprofundamento teórico. Então, eu tenho sempre que estar trabalhando no sentido de mostrar para os alunos, olha, eu sei que vocês estão preocupados com a prática, né, mas a prática se faz de um modo mais qualificado quando a gente tem o conhecimento teórico a respeito. Eu não costumo fazer uma apresentação a meu respeito, mas hoje eu acho que vai ser importante fazer uma apresentação no sentido de que, né, além de professor, eu sou advogado, né, trabalho com advocacia, me dedico à advocacia já há muito tempo. Antes da advocacia, na verdade, eu comecei na advocacia, tive um período de trabalho no Tribunal de Justiça como assessor de desembargador por um período de 5 anos, depois, né, larguei o tribunal, passei a me dedicar para a advocacia, né, constituí o meu escritório. Então, eu acho importante dizer isso, né, porque, às vezes, o início da minha fala, como ela é uma fala que tem muita teoria, alguns podem pensar, poxa vida, mas o que isso que importa para a minha prática, né? O que vai mudar na hora de eu fazer uma petição, de eu analisar um processo? Todas essas questões teóricas. Mas, na verdade, elas são muito importantes. Por quê? Porque a gente tem no Brasil, na nossa formação jurídica, eu estou falando da minha formação, eu como estudante fui assim formado, e nós, em regra, né, fomos todos formados a partir de uma visão a respeito do processo, uma teoria a respeito do processo,
que nos últimos anos a gente tem dito que é uma teoria do processo sem processo, né? A gente conversava antes sobre fazer um merchan sobre algum trabalho, inclusive vou aproveitar esse livro aqui, que é o livro que a gente lançou esse ano, né, que justamente tem esse título provocativo, né? Uma teoria do processo sem processo, e o nosso objetivo é aqui basicamente desconstruir aquilo que normalmente a gente chama de teoria geral do processo. Mostrar que essa teoria geral do processo com a qual nós estamos habituados, ela é uma teoria não do processo, por assim dizer, na verdade, ela é uma perspectiva que não está analisando o instituto jurídico processo simplesmente, mas ela acaba estudando em conjunto a jurisdição e a ação, colocando tudo isso como direito processual, e dentro disso tudo, a gente tem as raízes do que a gente vai chamar de publicismo processual, que é o tema que eu quero, né, em alguma medida, apresentar, né, mostrar como a teoria, entre aspas, geral do processo, essa teoria do processo com a qual nós estamos habituados, ela se formou a partir de uma visão publicista do processo, a partir de uma visão de que o processo é simplesmente um instrumento a serviço do poder jurisdicional. Isso eu já adianto que não é uma exclusividade do processo civil, como a gente costuma trabalhar. Essa forma de pensar a teoria do processo que eu pretendo apresentar, ela vale para explicar o processo penal, para explicar o processo do trabalho. Inclusive, eu tenho utilizado muito mais a expressão procedimento civil, procedimento trabalhista, procedimento penal, e reservar ao processo uma visão um pouco mais ampla a partir da Constituição. Tá? Então, pretendo falar um pouquinho sobre tudo isso também. E, após mostrar como que o que nós estamos acostumados a chamar de processo se formou a partir desse elemento publicista, a partir dessa raiz publicista, eu quero mostrar o contraponto do garantismo processual, que é uma forma de olhar para o direito processual a partir da Constituição, que vem se consolidando no direito brasileiro desde, digamos assim, 2016, a gente costuma dizer que é o marco do garantismo processual no Brasil, ou desse crescimento do garantismo processual no Brasil, mas não é algo que seja tão novo, né? Nós já tínhamos alguns autores no âmbito processual civil que trabalhavam nessa perspectiva desde 2010, e fora do Brasil, muitos autores importantes, na Itália, na Espanha, mas eu já adianto para vocês, eu estou aqui falando sobre a doutrina minoritária, eu não estou aqui falando da doutrina majoritária, daquele que é o pensamento hegemônico no Brasil sobre o direito processual. Só que, por que isso acaba sendo tão importante? Né? Porque quando a gente pensa na prática jurídica, normalmente nós estamos pensando em alunos que estão começando a se dedicar à prática da advocacia. Normalmente, quando os alunos começam as cadeiras de direito processual e querem saber sobre a prática, eles querem conseguir trabalhar melhor lá no estágio, no escritório, ou na defensoria pública, às vezes até mesmo o estágio sendo realizado no fórum, mas principalmente para a advocacia. E aí eu já trago uma premissa que para mim é elementar. Não há como um advogado pensar o processo na perspectiva publicista com a qual nós estamos acostumados. Muitas vezes os advogados pensam o processo assim. E aí eles sofrem a partir disso porque eles lidam cotidianamente com decisões judiciais arbitrárias. Lidam cotidianamente com decisões que simplesmente desrespeitam o procedimento previamente previsto em lei, porque o julgador se sente como um árbitro supremo que pode flexibilizar, pode manipular o procedimento, pode estabelecer de pronto quais são as regras procedimentais, ou pensa as regras procedimentais como se o processo fosse simplesmente o instrumento que está à disposição do juiz para que ele possa, por exemplo, fazer justiça, buscar a verdade, reduzir as desigualdades sociais, buscar a consecução de algum fim político, social, enfim, que ele considera que seria o adequado a partir da sua função jurisdicional. Só que tudo isso é uma visão de processo que faz com que as partes nessa relação que elas estão frente ao detentor do poder jurisdicional se veem totalmente subjugadas, se veem totalmente submetidas ao exercente do poder, sem um freio, sem um limite, sem um elemento de contenção do arbítrio. Então, resumidamente, é sobre tudo isso que eu pretendo falar com vocês. Eu vou compartilhar aqui um material que eu vou ser bem honesto com vocês. Eu provavelmente vou acabar passando ele em alguns momentos um pouco mais rápido,
justamente para que a gente consiga respeitar o tempo, tá? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande para respeitar o tempo. A minha esposa sempre brinca comigo que, olha, prepara uma palestra para falar, enfim, 30 minutos e fala 1 hora, né? Então, eu vou tentar aqui me ater a mais ou menos 1h10. Eu não sei se a gente tem que encerrar exatamente às 21h30, né? Então, ok. Então, eu estava pensando que eu tinha 1h30, né? Agora, quando eu comecei a abrir os arquivos, eu vi que era 1 hora que eu tinha para falar e 30 minutos para responder perguntas. Então, se eu passar um pouquinho, vocês me perdoem. E, de qualquer sorte, o que eu pretendo fazer, né? Talvez eu não consiga falar tudo que eu tenho para falar. E aí eu vou mostrar para vocês que tem muitos assuntos que são assuntos interessantes a serem pensados e que vocês poderão aqui colocar como elementos para uma pesquisa. Então, aqui eu deixei a capa do nosso livro, esse livro que eu escrevi, eu e minha esposa, a professora Natasha Anchieta, que é um livro que ele parte, digamos assim, de uma virada de pensamento a respeito do direito processual, que foi a virada de pensamento a partir do contato com o garantismo processual. E aí, basicamente, o que nós fizemos? Nós passamos a revisitar alguns assuntos a respeito dos quais nós já tínhamos feito pesquisas em outros períodos, só que não mais pensando esses assuntos pela lente do publicismo processual. Simplesmente tentando identificar aqui na formação da teoria geral do processo o germe do publicismo processual. Porque aqui também é um detalhe interessante. Se vocês forem fazer uma leitura sobre essas discussões, é comum que no Brasil se faça um contraponto entre garantismo processual e instrumentalismo processual, que é uma corrente teórica que, digamos assim, tem sua origem no pensamento do professor Cândido Rangel Dinamarco, em autores da Escola Paulista, que, inclusive, são os autores responsáveis pelo livro que, por muitos anos, foi o livro mais difundido sobre teoria geral do processo, que é este livro vermelho aqui, com quadriculados brancos, né? Um livro muito conhecido durante a graduação, né? Hoje até não tanto, né? Mas por muito tempo, é um livro que já deve estar na 35ª edição, embora as edições atuais já não sejam escritos assinadas pela Ada, o Antônio Carlos de Araújo Sintra e o Dinamarco. Mas, de qualquer sorte, é um livro que formou basicamente todos os processualistas que trabalham com o direito, formou os juízes, formou boa parte dos advogados. Só que, vejam, a ideia aqui é mostrar, né, que o que nós costumamos chamar de teoria geral do processo nada mais é do que uma forma de sistematizar alguns institutos que, desde que houvenda, são chamados de institutos fundamentais, ação, processo e jurisdição, e trabalhar esses institutos sob uma perspectiva que é essa perspectiva do publicismo processual. Para que a gente possa fazer, de certo modo, essa desconstrução, eu vou partir de 2 chaves de leitura sobre esse fenômeno do publicismo processual, que muitas vezes é identificado com a expressão processualismo científico. É muito comum nos livros de direito processual se afirmar que o direito processual, ele historicamente foi se desenvolvendo a partir de fases metodológicas. A gente, inclusive, no livro, começa o livro fazendo uma crítica a essa forma de pensar a história do direito processual como uma história, digamos assim, linear e evolutiva, em que eu tenho uma primeira visão que é ultrapassada por uma segunda visão, e tudo que vem na sequência seria superior. Mas, independentemente disso, é comum, né, que se diga o seguinte: direito processual é um ramo do direito que tem, basicamente, uma certidão de nascimento, que é a doutrina alemã do século XIX, principalmente a obra de Oscar Bierloff, Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, de 1868. Antes disso, né, o passo anterior, a famosa polêmica da ação entre Bernard Winter e Theodor Mutter. Normalmente se diz que foi a partir destes 2 episódios, né, somados a um episódio no final daquele século, que é o livro de Adolf Vach chamado Pretensão de Declaração, que o direito processual se tornou um ramo autônomo do direito, né, se desprendeu da árvore do direito material, passou a ser um ramo autônomo do direito processual, e aí a gente começou a ter condições de falar de um lado em direito processual e de outro lado em direito material. Quando a gente pensa
em prática jurídica, é muito importante conseguir visualizar essa distinção. Realmente, ela é uma distinção importante, enxergar de um lado o direito processual, seus institutos, suas regras, e de outro lado o direito material. Porém, aqui eu quero mostrar que esse, digamos assim, ponto inicial de nascimento do direito processual, ele não somente significou aquilo que normalmente os livros trazem, que é o surgimento do direito processual e a sua autonomia em relação ao direito material. Mas ele também tem um outro significado que vai além desta autonomia científica, que é justamente a transição de institutos que antes estavam no direito privado, e aqui direito privado, principalmente pensando que esses institutos eram pensados para o indivíduo, eram institutos pró-indivíduo, eram institutos a serviço do indivíduo. Basta a gente pensar no próprio conceito de ação, ação visualizada como um meio para a tutela de um determinado interesse individual. E aí esses institutos, ação, processo, eles migram com o nascimento do direito processual, do direito privado para o direito público. E aí, a partir daí que a gente vai começar a falar em publicismo processual. Isso tem uma série de consequências e está envolto em uma série de questões sobre o direito processual. Por exemplo, na Itália, essa distinção, procedimento, né, civil, direito das ações, ordenamento judiciário, que eram os 3 ramos onde se estuda o que hoje a gente chama de processo, jurisdição e ação, eles eram ramos separados dentro das universidades. O estudo da jurisdição, o estudo das questões sobre o Estado no exercício do poder jurisdicional, ele era reservado a uma disciplina de ordenamento judiciário. Ele não fazia parte dos estudos de direito processual. Foi basicamente a partir de 1903, com Chiovenda, que se passou a reivindicar essa expressão direito processual civil. Isso também, né, acaba contribuindo para essa mudança que é caracterizada com o processualismo científico e que também tem como origem o publicismo processual. Obviamente que esses assuntos nós poderíamos ficar aqui no mínimo 4 ou 5 aulas conversando detalhadamente. Então eu vou tentar fazer alguns recortes, inclusive no material que eu estou disponibilizando para vocês. Bom, como eu dizia antes para vocês, o início disso tudo está lá na famosa polêmica da ação entre Bernard Winter e Theodor Mutter, depois na obra de Oscar Bierloff e depois em Adolf Wahr. Isso normalmente é aquele recorte que se faz quando se começa a estudar a teoria do processo. E se lê tudo isso simplesmente a partir da ideia de que aqui o direito processual passou a galgar a autonomia em relação ao direito material. Nada mais do que isso. Mas eu pretendo mostrar que, junto com tudo isso, o processo que, na sua origem, era uma forma de proteção do indivíduo contra o Estado, ele acaba se transformando num instrumento a serviço do poder jurisdicional. O próprio conceito de ação, quando ele passa a ser cooptado pelos processualistas, que passam a teorizar a ação no plano do direito processual e não mais no plano do direito material, é um tema também muito caro para a processualística e que nos dias de hoje foi totalmente abandonado, né, o conceito de ação de direito material, que na nossa prática judiciária a gente maneja todos os dias, né, a gente propõe ações de direito material, a gente afirma numa petição inicial a existência de uma ação de alimentos, de uma ação de cobrança, isso é ação de direito material, isso não é ação processual, a gente não afirma aqui uma situação, senão uma situação de direito material. E essa mudança no conceito de ação, que nos últimos anos no Brasil foi praticamente sepultada para dar lugar à expressão tutelas jurisdicionais, principalmente a partir do pensamento de alguns autores com essa ênfase, também tem relação com essa visão publicista, também tem relação com mudar a tônica da proteção do indivíduo para o espaço de poder exercido pelo Estado. Mas, de qualquer sorte, há um roteiro que me parece muito importante para a gente entender tudo isso no Brasil, para entender isso na nossa experiência. Porque o processualismo científico, que eu rapidamente vou mostrar aqui como publicismo processual, ele se desenvolve inicialmente no século XIX na Alemanha e, para nós, ele chega a partir da experiência italiana, principalmente a partir da escola italiana de Chiovenda e seus discípulos, que já é uma escola processual que, superando o pensamento dos outros processualistas italianos, como Matirolo, Lovico Mortara, processualistas que praticamente não são conhecidos hoje no Brasil,
se construiu uma visão publicista de processo, que seguiu para Portugal, que seguiu para o Brasil. Só que há um passo, digamos assim, no meio disso tudo, que talvez vai ser o que eu mais vou dar ênfase hoje na nossa conversa, né? Que é a passagem que o processualismo científico, o publicismo processual faz do contexto alemão, ou contexto germânico, como prefiro colocar aqui, para a Itália, né? No meio do caminho eu tenho aqui o Império Austro-Húngaro. E aqui no meio do caminho eu tenho uma legislação processual, que é a ZPO austríaca, a Ordenança Processual Austríaca de Franz Klein, que, por mais que ela pareça ser uma legislação antiga, muito do que lá estava presente se repete hoje. Inclusive, um dos temas que virou coqueluche na doutrina processual brasileira, que é o tema da cooperação processual do artigo 6º do CPC, que já estava lá na doutrina do Franz Klein. O problema é que essas novidades que aparecem hoje, elas estão diretamente atreladas a uma visão inquisitorial de processo. Então, eu poderia também, se vocês quiserem usar essa forma de linguagem, né, dizer que o publicismo processual, ele normalmente é o pano de fundo para sistemas ou para modelos processuais inquisitoriais. E que o garantismo processual, ele é o pano de fundo para modelos processuais adversariais ou dispositivos. E tudo isso, né, que normalmente a gente pensa como tendo nascido com o livro do Dinamarco, né, a tese dele, A Instrumentalidade do Processo, já vinha, né, sendo gestado desde o século XIX, e no Brasil tem sua origem no Código de Processo Civil de 39. E no Código de Processo Civil de 39, isso tem a sua origem, porque nós estamos diante de um código que foi construído no âmbito de um regime autoritário. Então, a gente também já pode começar a pensar que tudo que a gente vai falar sobre publicismo e garantismo processual, em alguma medida, não, digamos assim, de modo tão forte como eventualmente se defende, mas em alguma medida também tem relação, né, com o eventual modelo de Estado no qual nós estamos falando. Né? Então, o publicismo processual na Itália, ele tem, digamos assim, o seu ápice na legislação processual civil italiana do fascismo. Em Portugal, o publicismo processual, ele se desenvolve a partir de que foi considerado o maior processualista português do século passado, que foi José Alberto dos Reis, que foi justamente o responsável pela reforma processual portuguesa em 26, que participou ativamente por muitos anos, né, da ditadura de Salazar em Portugal. Então, a gente começa a também mostrar aqui que essas configurações do Estado como Estado autoritário, elas se afeiçoam muito bem a uma visão publicista de processo. E, infelizmente, como isso é algo muito arraigado na nossa tradição jurídica, a Constituição de 88, por mais que fosse o elemento normativo para romper com essa tradição, né, ela ficou refém da nossa doutrina, que continuava vendo o processo como um instrumento do poder jurisdicional. Mas, enfim, né, esse seria o roteiro de análise que a gente poderia fazer detalhadamente. Eu vou tentar ser muito breve, né, em alguns pontos deste roteiro, justamente para conseguir vencer o nosso tema. O primeiro passo aqui do processualismo científico é o processualismo científico que se desenvolve no contexto germânico. Né? Então, inicia aqui em 1856-57, com a polêmica da ação, e depois ele segue o seu desenvolvimento com Oscar Bierloff, que é um autor muito conhecido por ter teorizado o processo pela primeira vez como uma relação jurídica de direito público. Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu gosto de conversar detidamente sobre todo o contexto que nós temos aqui do processualismo científico germânico, que eu acho que ele é muito importante quando nós vamos começar a estudar esses autores. Por quê? Porque são autores que estão discutindo sobre direito romano. E aí, normalmente, os alunos na graduação, eles não conseguem entender muito bem por que em pleno século XIX se estava discutindo direito romano, né, na Alemanha. Nem havia Alemanha aqui ainda, né? Nós temos aqui o que remanesceu do Sacro Império Germânico após a dissolução em 1806 por Napoleão Bonaparte. E aí a restauração em 1814. Na verdade, aqui o único ponto que eu vou destacar, né, é que a gente não tem ainda um Estado, né, no sentido organizado, moderno, né? Nós temos vários reinados, principados, cerca de 39, né, pequenos estados com monarquia, muitos deles ainda, né? Isso vai acontecer
vai nos acompanhar até 1871 com a unificação da Alemanha. Então, não havia uma legislação civil unitária em todos esses estados germânicos, não havia uma legislação processual unitária, e por isso o direito romano, que desde o século XV tinha sido recepcionado do ponto de vista prático pela Câmara Imperial do imperador Maximiliano I, ele era utilizado para resolver as questões pontuais que se apresentavam no direito, né? E aí o link com questões sobre teoria e filosofia do direito é muito interessante, porque a gente está falando aqui, né, da jurisprudência dos conceitos, da pandectística, né, em que a doutrina ela se encarregava de estudar o direito romano e, a partir daí, construir conceitos que fossem atuais para os problemas que se apresentavam então. É nesse contexto que nós vamos encontrar, né, os autores que ainda não recebem esse nome de processualistas, discutindo sobre o conceito de ação a partir do quê? A partir do conceito romano de Celso. Ação como direito de perseguir em juízo aquilo que é devido, né? Ele era o elemento que estava lá no Digesto, nas Pandectas, né, de Justiniano, e que era utilizado para explicar esse tema, ação, né? O Savigny era um autor muito citado aqui, porque para ele a ação era a consequência da violação de um direito, né? E aí remonta aquilo que é o início da teoria do processo na graduação, né? A chamada teoria civilista da ação. É a ideia de que se pensava ainda a ação a partir de elementos do direito material, a partir de elementos do direito civil. Não se conseguia explicar a ação de modo autônomo, porque se a ação é o resultado da violação do direito material, e aí eu tenho direito de ir a juízo, né? Então eu posso ir a juízo porque o meu direito foi violado, o meu direito material, como explicar a sentença de improcedência? Se o juiz julgou improcedente o pedido do autor, significa que ele não tinha direito material, não tinha direito subjetivo. Se ele não tinha direito subjetivo, não houve violação ao direito, logo não nasceu ação. Então, que poder é esse que ele exerceu para ir a juízo, né? E esses autores estão discutindo isso, e o título aqui, né, da grande obra do Savigny, Sistema de Direito Romano Atual, ele é bem intuitivo, né? Direito romano atual, né? O direito romano lá do final da Antiguidade, ele é o direito romano atualizado pela doutrina aqui. E é justamente a partir de uma discussão sobre este conceito que o direito processual começa a ser teorizado, que é a famosa polêmica entre Bernard Winter e Theodor Mutter. Bom, aqui basicamente, né, também é um assunto espinhoso, é um assunto que normalmente os livros de direito processual, quando trazem, o fazem de modo muito simplório, muito sintético, né? E aí fica até difícil de conseguir compreender, né, o que se estava discutindo aqui, né? Mas eu tenho de um lado um autor que vai trazer uma concepção sobre o conceito de ação, que basicamente decorre da necessidade de distinguir o conceito romano e o conceito alemão medieval, que se utilizava o termo Klage, né? E aí o Vincent vai dizer que a ação, na verdade, ela não é a decorrência da violação de um direito, né? Ele vai caracterizá-la como aquilo que, em alguma medida, nós, no direito privado, hoje chamamos de pretensão. É uma potencialidade do direito, né? A faculdade ou o poder de exigir aquele direito que não dependeria necessariamente de uma violação. O Winter é um autor conhecido, mas quem revolucionou o direito processual, ou fez que o direito processual pudesse, né, ter o seu nascedouro, foi Mutter, né, que é um autor que, a partir do direito romano, aí a gente tem que contextualizar um pouquinho aqui o direito romano do período formulário, para entender que ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade, o que nós chamamos hoje de ação, ou que os romanos chamavam de ação, né, corresponde ao nosso direito à tutela jurídica estatal. E aí ele faz uma análise mostrando, né, que na fase específica do processo formulário romano, nós tínhamos um procedimento que basicamente funcionava do seguinte modo: se eu entendia, né, que determinada situação me permitia buscar a proteção jurídica, eu iria me direcionar até uma figura chamada pretor, né? Quem era o pretor no direito romano? O pretor no direito romano era um funcionário público eleito, né? Ele exercia uma magistratura, e quando ele fazia, digamos assim, a sua campanha, né, para ser eleito pretor, ele prometia dar proteção a determinadas situações. E aí essas situações que ele prometia dar proteção, elas posteriormente eram proclamadas de forma escrita no chamado édito,
né? Edito vem de edis de ser e de proclamar, né? Então, ficava proclamado no edito as situações que o pretor, e é muito importante considerar que ele é um funcionário público, que ele é o Estado, né, em alguma medida, né, dentro da estrutura romana, estava prometendo que aquelas situações ele daria proteção. E aí, se eu tenho uma situação conflituosa, primeiro que eu não tenho um aparato estatal para ir a juízo, então eu tenho que buscar o réu à força, com escravos, levar o réu até o pretor, narrar a situação em questão, e a partir dessa narrativa o pretor vai verificar se eu tenho direito ou não à fórmula, né? O que é isso, direito à fórmula? O procedimento romano aqui, que é o procedimento formulário, que é um procedimento em 2 fases, ele tem uma primeira fase, que é essa fase perante o pretor. E aí, se o pretor verificar que aquela situação que eu narrei, né, ela se acomoda nas situações que ele prometeu proteger, se acomoda no edito, ele vai conceder a fórmula. A fórmula, basicamente, é o quê? Um quesito, uma pergunta, que vai ser feita, né, vai ser como se eu estivesse estabelecendo os limites da controvérsia, e que será decidida num segundo momento por um juiz privado, que será escolhido pelas partes, que é o iudex. Então, é um procedimento que ele começa perante o pretor, e aí o pretor, verificando que aquela situação merece tutela jurisdicional, sem julgar a causa, ele concede a fórmula, a gente firma a chamada litis contestatio, né, o termo lide com testemunhas, aceitando que seremos julgados por um privado escolhido pelas partes, né? Então, num segundo momento, aí eu vou ter o chamado ordo iudiciarium privatório, vou ter o procedimento ordinário, né? Basicamente a ideia de procedimento ordinário que foi legada para o processo civil moderno, né? E aí sim eu vou ter, ao final, a iuris dictio, a declaração formal do direito. Esse é um breve pano de fundo para explicar o que o Mutter vai dizer. Ele vai dizer que a ação era isso, era o direito à fórmula, era um direito que eu tinha contra o Estado, perante o Estado, que vai reconhecer se eu tenho ou não direito à tutela jurídica estatal. E ele vai dizer que a ação, né, no sentido moderno do século XIX, seria isso, né, seria o direito à fórmula, seria o direito à tutela jurisdicional do Estado. E aí ele começa a fazer essa migração da ação que antes era pensada no direito privado para o direito público. A ação não é mais o direito, digamos assim, que é meu em razão da violação do meu direito. Não, é um direito que eu tenho contra o Estado. E é algo que normalmente nós utilizamos no direito atual, a expressão direito à tutela jurisdicional, né? Alguns utilizam a expressão direito de ação, que é muito ligada à teoria do Liebman. Mas, enfim, com isso, o que ele está dizendo? Olha, o direito a buscar a tutela jurisdicional é um direito frente ao Estado, é um direito contra o Estado, e ele não se confunde com o direito material afirmado. São realidades diferentes. Quando o Winnichet faz a réplica polêmica da ação, ele reconhece o verdadeiro valor do pensamento de Mutter, e ele, de certo modo, organiza um pouquinho isso de um modo melhor. Ele diz, olha, eu estava falando de ação no sentido lá do direito material, de pretensão. O Mutter está falando de ação no sentido de um direito contra o Estado juiz, que é o direito à concessão da fórmula. E aí, normalmente, com isso, a gente consegue enxergar, então direito material e direito processual são coisas distintas. Tudo isso está certo. Mas tem um detalhe dessa história que normalmente não é contado, né? Porque o Mutter, em alguma medida, né, quando ele começa a questionar, né, justamente, bom, de que modo que esse direito à tutela contra o Estado se relaciona com o direito material? Essa é uma grande indagação que vai acompanhar a processualística até os dias de hoje. Essa relação entre direito material e, lato sensu, entre aspas, direito processual. Mas o próprio Mutter dizia o seguinte, a ação também é um direito do Estado para reparar lesões à ordem jurídica. A ação não é só um direito do indivíduo buscar proteção jurisdicional. Ela também é o meio, ela também é o instrumento a partir do qual o Estado faz valer a ordem jurídica. Isso pode parecer algo que não tem muita relação com o modo como a gente pensa o direito processual hoje, mas a gente pode fazer vários links dessas questões com temas atuais, como, por exemplo, quando o STJ diz que o Tribunal Superior pode desconsiderar vício de recurso especial e admitir o recurso especial, ainda que falte, por exemplo, pré-questionamento, porque o recurso é o meio que o tribunal tem para afirmar precedentes. Ou seja, o recurso, que é uma garantia da parte, se transforma no meio do Estado para fazer valer o seu interesse, né? Então, isso tem uma origem,
né, que não é só nessa concepção de ação, está ligada também ao próprio conceito de recursos que surge no Império Romano, mas a gente já começa a entender que pensar esses institutos não só como meios de proteção do indivíduo, mas também como instrumentos do Estado, vai nos acompanhar até os dias de hoje. Eventualmente na legislação e eventualmente no modo com que os juízes e até mesmo advogados pensam o processo. O passo seguinte disso tudo, né, este autor que costuma ser, né, o autor que assina a certidão de nascimento do direito processual, Oscar Billhoff, né? E Oscar Billhoff é um autor interessante porque ele não está discutindo o conceito de ação, está discutindo o conceito de processo. E aí, nas primeiras páginas do livro dele, Teoria das Exceções Processuais dos Pressupostos Processuais, ele acaba enfrentando um conceito de processo, né, que era ainda o mais comum naquela época, que estava ligado a elementos do direito privado, que era a ideia do processo como um contrato ou como um quase-contrato, que tinha relação lá com a litis contestatio romana. O processo nada mais era do que uma espécie de contrato, ou quase-contrato, porque a parte obrigada, né, de certo modo, a aceitar o processo, mas entre particulares. Ele vai dizer o seguinte, não, o processo não é isso. O processo é uma relação jurídica. E não é qualquer relação jurídica, ela é uma relação jurídica de direito público, que é basicamente essa imagem que é muito conhecida por todos nós quando nós vamos tentar explicar, né, teoricamente o processo. Aqui, o Billhoff está partindo não de um determinado ordenamento jurídico. Ele está tentando estabelecer a partir de elementos teóricos o que é o processo de um modo geral. O processo não seria uma relação somente entre autor e réu. Ele seria uma relação entre autor, Estado, juiz e réu. Ele é uma relação jurídica. Isso é algo que eu poderia dizer que é equivocado nos dias de hoje? Eu acho que não. Não me parece que visualizar o processo como relação jurídica seja por si só um problema. Inclusive, há muitos autores que consideram que o processo é relação jurídica, sua faceta interna, e que ele é externamente um procedimento que se exterioriza em contraditório, em simétrica condição entre as partes, que é o conceito do Eliphas Salari. Tudo bem. A gente pode trabalhar com esses dois conceitos sobre o processo e nada disso nos impede de estabelecer ainda uma funcionalidade para o processo, que é a funcionalidade que o garantismo processual dá ao processo. Agora, aqui no Billhoff, se costuma dizer, bom, o processo já passou a ter autonomia. Ele é uma relação jurídica. Ele é uma relação jurídica diferente da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Ela é uma relação jurídica que tem requisitos de validade e pressupostos de existência distintos daqueles inerentes à relação de direito material afirmado. Isso também é um ponto muito importante quando a gente começa a estudar direito processual, porque nos facilita a compreensão de que o processo, no sentido lato da palavra, que eu não estou falando processo como instituto jurídico, estou falando processo judicial, né? Aquela realidade em que eu tenho alguém que pede tutela jurisdicional, eu tenho a figura do Estado juiz, eu tenho um procedimento, eu tenho atos, né? Então, estou falando aqui processo no sentido vulgar da palavra processo, né? Não é como um instituto jurídico. Quando a gente olha para tudo isso, é interessante conseguir visualizar essas duas realidades. É importante conseguir visualizar a própria perspectiva de um crítico do Billhoff, que foi o Goldschmidt, né, no sentido de que o direito material, quando processualizado, ele se torna mera expectativa de direito. Afinal de contas, né, o autor é somente aquele que se afirma titular de uma determinada situação jurídica de direito material. Não necessariamente ele é o titular daquela situação de direito material. Então, o Billhoff foi muito importante nesse sentido? Foi muito importante. E ele conseguiu, teoricamente, tentar mostrar essa distinção entre relação jurídica processual e relação de direito material, justamente dizendo que o processo teria os seus pressupostos de existência e requisitos de validade que são próprios. Basta a gente pensar, né, que para fazer um contrato com um valor de 50 milhões de reais, eu não preciso estar auxiliado por advogado, assistido por advogado. Agora, para ir a juízo em uma causa com mais de 20 salários mínimos, ainda que seja no JEC, eu preciso estar representado por advogado, porque a minha incapacidade postulatória é suprida pela representação do advogado. Né? Então, sim, são realidades distintas, com requisitos e pressupostos distintos. Perfeito. Só que o Billhoff não estava preocupado com isso. Ou, digamos assim, essa não era a preocupação primeira dele.
A preocupação primeira do Biloff, e aqui eu deixei, né, todo o livro dele no sumário, porque é só nesse pedaço do livro aqui, de menos de 30 páginas, que ele está discutindo o processo como relação jurídica. O restante todo do livro do Biloff é um livro para tentar convencer os reformadores da legislação processual de que nós deveríamos abandonar o conceito romano de exceção. As defesas pertinentes à relação jurídica processual não poderiam ser chamadas de exceção, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, porque exceção é um conceito do direito material. Vejam que a gente também utiliza esse termo exceção como exceção de contrato não cumprido, por exemplo. E aí ele vai dizer o seguinte, lá no direito romano, as exceções diziam respeito ao direito material. E quanto à relação jurídica de direito material, o juiz não pode interferir. Então, a sugestão dele é a seguinte, tudo isso que eu estou chamando aqui de pressupostos processuais diz respeito a elementos da relação jurídica processual. E quando eu faço esse câmbio linguístico, passo a utilizar o termo pressupostos processuais e abandono o termo exceção, eu posso admitir tranquilamente que sobre essas matérias o juiz tem o poder de agir de ofício. A relação jurídica processual, que antes era a relação das partes, o processo que antes era coisa das partes, porque as partes tinham um total domínio sobre o processo e sobre o procedimento, deixa de ser visualizada nesse sentido, porque agora ela é coisa do juiz, do Estado juiz. Porque aqui não é só uma relação jurídica, é uma relação jurídica de direito público. E sendo uma relação jurídica de direito público, interessa ao Estado juiz controlar a validade dessa relação jurídica. Portanto, com termos pressupostos processuais, o que eu faço? Eu aumento os poderes do juiz. Eu estou dando ao juiz poderes para exercer um controle sobre o processo. Eu estou mudando a postura do juiz, que antes era um juiz passivo, muito relacionada às perspectivas de legislações liberais, como o Código de Processo Civil francês, o Código de Processo Civil italiano, né, que ainda era o primeiro código dos Estados unitários, e ainda o próprio Código, ou Ordenança Processual Civil alemã, que virá depois do Biloff, que é fortemente influenciada por elementos liberais. O Biloff é o autor que está tentando mudar essa forma de pensar o processo e mudar o papel do Estado. E isso fica muito mais claro quando a gente sai do Biloff processualista e vai encontrar o Biloff teórico do direito, por assim dizer, né? O Biloff foi muito influenciado por um movimento, né, de superação da pandectística alemã, da jurisprudência dos conceitos, que era uma visão mais, digamos assim, formalista acerca do direito, a partir da influência que ele sofreu do segundo Jhering, do pensamento do Rudolf von Jhering, quando Jhering rompe com a jurisprudência dos conceitos e escreve o livro O Fim do Direito, né? Não o fim no sentido do direito acabar, né? A finalidade do direito, o fim do direito, né? Antes disso, o Jhering já tinha escrito alguns textos que depois foram condensados, cartas que o Jhering tinha escrito de modo apócrifo, sobre o que seria sério e não sério na ciência jurídica, onde ele faz uma grande crítica, né, ao que ele vai chamar de paraíso dos conceitos. E o Biloff está dentro desse movimento de romper com a ideia de um juiz que fica adstrito, digamos assim, às regras ou aos conceitos normativos construídos pela ciência do direito, e um juiz que se torna liberto disso tudo e vê no direito, ou vê por debaixo do direito, uma série de fins sociais que devem ser perseguidos no caso concreto. E daí, não por acaso, em 1885, o Biloff escreve um livro chamado Lei e Magistratura, ou Lei e Ofício Judicial, que é esse que está aí na tela, no qual ele vai dizer que o papel do juiz é complementar o direito objetivo, é criar direito objetivo ao lado do legislador. É um juiz que não somente se tornou liberto de amarras legais e passou a controlar o procedimento, mas ele também se tornou livre da lei, né? Por isso, a ideia é movimento do direito livre, né? O direito livre da lei. Que o Biloff foi um dos, digamos assim, precursores do movimento do direito livre. Então, ele está dentro de um contexto teórico em que, digamos assim, as regras jurídicas passam a ceder, né, a partir de uma visão cética das regras, no sentido de que o juiz não está preso, né, a mais nada.
E aí a gente começa a entender, então, que o projeto dele de tornar o processo um instrumento do poder jurisdicional, ele não está ligado só a pressupostos processuais. E vejam, isso é algo que normalmente não é refletido quando a gente pensa a respeito do processo. E aí, seguindo, né, tudo isso, aqui eu vou ser muito rápido, o Adolph Weil é um autor que, para este debate, ele está fora da curva, porque ele é um autor que tinha uma visão liberal de processo, é um autor que não tinha uma visão publicista, né? Então a influência dele para a consolidação do processualismo científico está muito mais restrita a uma afirmação que ele faz, né, de que havia uma pretensão de proteção, de declaração, que é a análise que ele faz da ordenança processual alemã de 1877, na qual ele vai dizer que eu posso ir a juízo, né, eu tenho direito, ou tenho uma pretensão de ir a juízo para obter uma declaração de que não há direito material em jogo. Aquilo que todos nós conhecemos na prática por ação declaratória negativa. E aí, quando ele reconhece isso é como se fosse um argumento lógico muito fácil muito difícil, melhor dizendo, de ser contestado, no sentido de que o direito de ir a juízo realmente é independente do direito material. Então, assim, ele é um autor importante para a consolidação da autonomia do direito processual, mas ele não é um dos grandes nomes do publicismo processual. O grande nome aqui do publicismo processual, após tudo isso, digamos assim, depois do Bealoff, é Franz Klein, esse autor que aparece aqui na tela, que é um autor que escreve uma obra chamada Pro Futuro, que é uma obra de proposta de reforma da legislação austríaca. E aqui eu tenho que contextualizar que a legislação austríaca ainda era uma legislação que tinha todos os elementos do absolutismo Habsburgo. Então, eu estou falando aqui do Império, nesse período aqui já, né, não só da Áustria e do Reino da Hungria, mas de um império, né, que era o chamado Império Austro-Húngaro. Né? Então, dois reinos aqui que estão juntos, né, e vão permanecer juntos até o final da Primeira Guerra. E o Franz Klein, ele escreve uma proposta de reforma da legislação processual que nada mais é do que uma forma de tentar manter viva toda aquela tradição típica das legislações processuais absolutistas, a própria legislação austríaca e a legislação prussiana, né, que eram dos estados, por assim dizer, que fazia parte da antiga Liga Alemã, né, que deixou de existir com a unificação da Alemanha. E aí é um livro interessante porque ele passa, né, boa parte do livro, fazendo uma crítica justamente ao modelo de processo liberal ou ao modelo dispositivo de processo, modelo adversarial, e defendendo uma visão inquisitorial de processo. Né? Depois eu deixo para vocês o link desse material, vocês conseguem acessar ele diretamente no link, se quiserem olhar com mais calma. Né? Isso aqui é uma síntese do livro escrito pelo Franz Klein, que foi o livro a partir do qual ele foi capaz de influenciar a legislação processual austríaca que veio depois na sequência, né, em 1895. Ele basicamente dizia que a reforma processual ela tinha que estar alicerçada em dois pilares. O que ele chamou de máxima da investigação, porque aí vai fazer toda uma crítica ao modelo de processo até então vigente, não no Império Austro-Húngaro. Ele está com medo, né, do modelo de processo que tinha sido estabelecido na legislação alemã de 1877, e ele vai dizer que os males do processo são o advogado e as partes. O processo não pode ser conduzido pelas partes e os advogados. Quem tem que dirigir o processo, investigando a verdade, e até mesmo, para investigar a verdade, tendo um papel assistencial, impondo uma série de deveres às partes, estando limitado tão somente pelo pedido de tutela jurisdicional do autor, é o juiz. Esse é um lado, digamos assim, da proposta de reforma do Franz Klein. O outro lado da proposta de reforma dele é a ideia de que o processo é uma comunidade de trabalho. O processo é uma comunidade de trabalho porque as partes e os advogados devem contribuir para o trabalho do órgão jurisdicional, devem auxiliar o órgão jurisdicional. E, ao mesmo tempo, devem ser auxiliadas pelo juiz. Isso, em alguma medida, o Franz Klein ele é muito inteligente quando ele faz essa construção, porque aí ele vai pegar a influência de um autor húngaro, que foi contemporâneo dele em Viena, que é o Anton Menger, que é um autor que está dentro de uma perspectiva chamada de socialismo jurídico. Né? É uma visão, digamos assim, socialista acerca do direito, mas não aquela visão socialista clássica que vê
né, o direito como uma espécie de instrumento, digamos assim, nas mãos, né, daquele que tem o detentor do capital, né, que vê que o direito é algo que deve ser extinto, por assim dizer. Não, o Anton Menger é um autor que enxerga o direito como um meio de correção, digamos assim, né, de tudo que ele consideraria que seriam desigualdades sociais e de transformação da sociedade. O Menger defendia, né, que no processo o juiz não poderia ser como um relógio, né, de dar corda. O juiz deveria auxiliar a parte mais fraca. O juiz deveria, ao mesmo tempo que ele é julgador, deveria ser quase que o defensor público. Isso é muito parecido com a visão que se tem do juiz na justiça do trabalho. Se a gente for pensar, isso é um legado dessa forma de pensar o processo que veio com a legislação do Franz Klein e que chegou no Brasil em 39, né? Chegou no Brasil em 39 com o Código de Processo Civil de 39 e, em alguma medida, com o Código de Processo Penal em 41. Só que, vejam, esse juiz, né, que tem todos esses poderes assistenciais, que pode investigar fatos que não foram deduzidos pelas partes, que pode atribuir consequências jurídicas que não foram pretendidas pelas partes, que pode impor às partes e aos advogados uma série de deveres em busca de uma espécie de verdade, como um modelo inquisitorial de processo, né? Ele é o mesmo modelo de juiz que existia no absolutismo. Só que esse verniz social legitima tudo isso dentro daquele contexto que nós estávamos vivendo no âmbito do Império Austro-Húngaro. Aqui algumas ideias, né, do Franz Klein, mas tem uma que eu acho que é muito importante, não só a visão que ele tem sobre o modelo liberal de processo, no qual o processo é um mal social, que eterniza os conflitos, que produz feridas na sociedade, né? Mas a ideia de que o processo é uma instituição a serviço do Estado, que serve para o Estado atingir escopos, objetivos, não somente jurídicos, mas econômicos e sociais. Isso basicamente é a tese da instrumentalidade do processo do Dinamarca, que veio para o Brasil pré-Constituição de 88. Então não tem nenhuma novidade nisso. Isso já era reivindicado pelo Franz Klein dentro de uma perspectiva antiliberal e autoritária de processo, né? Então, resumidamente, sobre o Franz Klein, eu acho que esses pontos já são importantes para a gente, né, colocar o nosso debate, colocar nossa pauta de discussão, e aqui a gente consegue enxergar, né, um dado muito interessante, que é justamente o fato de que lá no norte, nordeste da Itália, na região de Trieste, né, nós tivemos um período de ocupação do Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial. E um dos legados da ocupação do Império Austro-Húngaro foi justamente a adoção da ZPO do Franz Klein, de 1895. Foi uma ordenança processual, um código de processo civil que ficou 3 anos em vacatio legis, porque era necessário esse período aqui para, digamos assim, com a mão dura do Estado, treinar os juízes para aplicar esse código. Inclusive, advogados em Viena ameaçaram uma revolução contra esse código, porque ele era um código autoritário, mas ele chega na Itália, nesse período já da Primeira Guerra, e antes disso ele já tinha chegado a partir deste autor, que é Giuseppe Chiovenda. Giuseppe Chiovenda é um autor muito conhecido, né, no direito processual, ele influenciou muito a processualística latino-americana e brasileira, e ele é um autor que em 1906, numa palestra que ele profere em Nápoles, ele diz que a chave das reformas processuais estava em 2 tópicos: aumentar os poderes do juiz e mais oralidade, que eram 2 legados, né, dos autores que ele está citando, que são Franz Klein e Anton Menger. Embora Chiovenda não seja um autor que tivesse uma ideologia autoritária, a visão que ele tem a respeito do processo, influenciado pelo Franz Klein, influenciado por tudo que tinha vindo do contexto germânico, ela serviu de alicerce para a construção do Código de Processo Civil Italiano de 1940, que é um código que claramente incorpora no direito processual essa ideologia publicista, porque é a ideologia que serve para o regime fascista daquela época, né? A partir, né, daquele velho slogan, tudo para o Estado e tudo no Estado, né? Esse é um detalhe muito importante. Porque quando a gente fala em publicismo processual, nós estamos falando de uma forma de pensar o processo, em que o processo é tão somente um instrumento a serviço do Estado, que foi, digamos assim, a forma utilizada
em regimes autoritários, né? Aqui pegando o próprio exemplo do fascismo. Aqui uma passagem do Franco Cipriani, que foi talvez o mais corajoso autor italiano, que colocou o dedo na ferida e disse que o Código de Processo Civil italiano, ele era um código que não era um código tão influenciado pelo que, digamos assim, seria o próprio Chiovenda. Ele era mais um código que reproduzia tudo aquilo que vinha do absolutismo Habsburgo, que vinha do modelo processual da ZPO, da ordenança processual austríaca. Né? E a gente consegue entender que esse pano de fundo, ele dificilmente vai ser diferente na mesma época se olhar para o Código de Processo e olhar para o Código Civil e para o Código de Processo Penal. Porque o pano de fundo autoritário, ele vai servir para construir um modelo publicista dos dois ramos procedimentais aqui. E aí isso tudo parece que está muito longe do Brasil ainda, né? Só que quando a gente continua naquela síntese histórica, nós temos que passar aqui rapidinho por Portugal e se deparar com o pensamento de José Alberto dos Reis, que foi o responsável pela reforma do Código de Processo Civil Português de 1867, que era um Código de Processo Civil de inspiração liberal. Era um Código de Processo Civil que adotava o, entre aspas, figurino do juiz francês. Inclusive, se utilizava algumas expressões que foram incorporadas em 39 no Brasil, né, de que esse juiz seria um juiz manequim, um juiz fantoche, um juiz convidado de pedra, né, um juiz inerte. Só que o José Alberto dos Reis, influenciado pelo Franz Kline e pelo Chiovenda, ele já começa a trazer uma ideia lá na primeira edição do seu Processo Ordinário Civil e Comercial, que vai ficar mais forte na segunda edição, já em 1928, de que o interesse do Estado no processo absorve o interesse dos particulares. E aí esse interesse do Estado que transcende os interesses das partes justificaria uma postura ativa do juiz na condução do procedimento. Justificaria que o juiz tivesse poderes de inspeção, que o juiz tivesse poderes de promoção, que são muito parecidos com os tais de deveres de cooperação do juiz, que é defendido por parte da doutrina brasileira. E que em Portugal foi incorporado muito antes do Brasil e que é criticado por alguns poucos autores em Portugal, como o caso do professor, de alguns professores portugueses que vêm, né, defendendo, né, uma ideia de que a cooperação processual lá em Portugal nada mais é do que uma repaginação do modelo inquisitorial de processo. Aqui também, só para contextualizar, como eu dizia antes, José Alberto dos Reis ele esteve, né, ativamente envolvido, né, com o golpe militar, que em 26 introduziu, né, um regime autoritário em Portugal, que deu origem ao Estado Novo Português no período de Salazar, que era amigo íntimo dele, né, e com tudo isso houve essa, entre aspas, revolução do direito processual português. Bom, tudo isso, obviamente, já nos dá alguns elementos. Um juiz ativo, que intervém de modo direto e eficaz na instrução da causa, uma visão acerca do processo, segundo a qual o processo é um instrumento a serviço do Estado, uma visão segundo a qual o processo, a ação, esses institutos, que originariamente foram pensados em prol das partes, passam a ser cooptados pelo Estado. E tudo isso chega no Brasil em 39, porque o Código de Processo Civil de 39, que, como vocês sabem, é um código gestado, né, a partir de um Estado novo também brasileiro aqui, que também é um Estado autoritário, que é um Estado fruto de um golpe de Estado, de uma Constituição outorgada em 37, ele é um código que claramente está identificado nessas três matrizes, Franz Kline, Chiovenda e José Alberto dos Reis. Isso também vai aparecer em alguma medida no Código de Processo Penal. Ambos códigos que têm autoria de Francisco Campos, né, o famoso Chico Ciência, que foi um dos grandes juristas intelectuais brasileiros, mas que esteve, né, digamos assim, foi o doutrinador, né, foi o jurista do autoritarismo do Brasil. Né? Não por acaso ele constrói a Constituição de 37, o Código de 39, o Código de Processo Penal de 41, e é autor do ato institucional número 1 depois, alguns anos à frente, de 64. Então, por óbvio, que em um modelo autoritário de Estado como esse, o processo não poderia ser outra coisa senão esse instrumento público que serve para o Estado buscar a verdade, para que o Estado possa realizar a justiça,
Então, todo o discurso que vai começar a forjar a ciência processual no Brasil nesse período, né, é o discurso de superação do juiz espectador, do juiz manequim, do juiz fantoche, é o combate ao princípio da liberdade, é o fim da concepção de que o processo traz um duelo entre as partes, porque o processo é um instrumento para o Estado investigar a verdade e a justiça. Então, tudo isso que a gente falou sobre publicismo processual vai alicerçar a nossa primeira legislação processual civil unitária, porque o Código de 39 foi o primeiro código que a gente teve nacional de processo civil. E aí a gente poderia ainda perguntar o seguinte, ok, mas a gente não ouve muito falar que o Código de 73 manteve tudo isso, né? É muito difícil alguém falar o Código de Processo Civil de 73, ele era um código autoritário, né? Não há muita discussão doutrinária nesse sentido. Ele foi um código que, sim, né, teve a autoria de um grande jurista, que é Alfredo Buzaide, um grande doutrinador, né, alguém que teve uma carreira acadêmica invejável, mas a gente consegue já aqui pegar uma pista, né, pelos cargos acadêmicos que o Buzaide ocupou, cargos que, obviamente, tinham uma conotação política, em um período bem duro da nossa história. E o Buzaide foi um autor que, inclusive, disse que o ato institucional número 5 era muito brando, né? Ele foi um dos principais responsáveis, né, pela censura no Brasil durante, né, o período em que ele foi ministro da Justiça, que foi o período em que ele conseguiu aprovar o Código de 73. E lá na juventude do Buzaide, ele foi um dos grandes, digamos assim, idealizadores, junto com o Plínio Salgado, né, com a ação integralista brasileira, que, segundo muitos cientistas políticos e teóricos sobre autoritarismo, foi a única coisa que, genuinamente, no Brasil nós tivemos que tem todos os elementos do fascismo e do nazismo, né? E o Buzaide estava lá. Nessa foto ele está no velório do Plínio Salgado, né, que foi mandado para Portugal pelo Getúlio Vargas, porque, embora, né, ambos tivessem uma visão um tanto autoritária aqui, não dá para dois, né, modelos autoritários conviver juntos. Então, o Plínio Salgado foi para Portugal. Portugal também teve algo parecido, né, com os camisas verdes, que eram os camisas azuis, que também foram sufocados pelo Salazar. Mas o Buzaide está dentro desse contexto todo, né? Então, será que a ideologia política do Buzaide ela foi deixada totalmente de lado na hora de construir o Código de Processo Civil de 73? Será que isso é possível? Né? Se a gente olha para o Código de 73, né, e aqui um pouco do histórico do Buzaide que não é tão contado, né, no Código de 73 se diz que nós temos um código técnico, né, o discurso da técnica processual, ou discurso da técnica, ele foi muito importante para blindar esse código, para evitar que se pudesse, né, fazer uma análise das bases ideológicas do Código de 73. Só que ele é um código que é chamado de um código meramente técnico, que seria atemporal, que serviria para qualquer lugar, de tão perfeito que ele era tecnicamente. Há alguns elementos muito pequenos na exposição de motivos, referência à ordenança processual austríaca do Franz Klein, uma referência aqui outra ao Chiovenda. É um código que pouco fala, né, claramente de uma visão publicista, né, mas ele fala, né? Em alguns momentos a gente consegue enxergar, como por exemplo, que está no item 3 da exposição de motivos. O interesse das partes não é senão um meio que serve para conseguir a finalidade do processo, na medida em que dá lugar àquele impulso destinado a satisfazer o interesse público da atuação da lei na composição dos conflitos. Então, aquela mesma ideia que vinha lá no Chiovenda aparece aqui também. Que o interesse da parte cede ao interesse maior, que é o interesse do Estado. Só que, vejam, o Buzaide não precisou revolucionar nada. Ele manteve os elementos autoritários e publicistas que estavam na nossa legislação e, no mais, ele fez uma mera reforma técnica da legislação processual. Então, a história, né, de um modelo publicista, ou, se quiserem, autoritário de processo, ela nos acompanha desde as origens do direito processual moderno, e nos acompanha desde o nosso primeiro Código Unitário. E aí, para muitos, né, ficaria aquela questão, mas com a Constituição de 88, uma Constituição que traz uma série de direitos fundamentais, uma Constituição que pela primeira vez consagra textualmente o direito fundamental ao devido processo legal,
será que essa Constituição não seria uma boa base para romper com essa forma de pensar o processo? Pois é, às vésperas da Constituição de 88, vem à tona a famosa tese do professor Dinamarco, que vai defender que o processo ele é um instrumento a serviço do Estado, é um instrumento do poder jurisdicional. Lembrando que o Dinamarco é um dos coautores daquela obra que, desde 74, forjou boa parte dos processualistas brasileiros, que trouxe uma visão de teoria geral do processo, na qual o processo era instrumento do poder jurisdicional. E essa visão ela foi se reciclando com o passar do tempo no Brasil. Se a gente olha, por exemplo, uma doutrina que foi considerada por muitos, né, como uma quarta fase metodológica do direito processual, porque para muitos o processualismo científico, né, o publicismo processual e o formalismo científico, teriam sido superados pela instrumentalidade do processo, que continua sendo publicismo processual do mesmo jeito. E aí, para alguns, a visão do formalismo valorativo do professor Álvaro de Oliveira teria, né, ou do neoprocessualismo, inspirado no neoconstitucionalismo, seria a última fase, né, seria a fase mais contemporânea do direito processual. Mas todas elas mantêm essa mesma linha publicista. Todas elas mantêm a ideia de que o processo é instrumento da jurisdição. E a questão é saber, será que elas estão de acordo com a Constituição Federal? Será que a Constituição Federal, quando traz o processo dentro do rol dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, inciso 54, ela não tem mais nada a nos dizer, senão aquilo que sempre foi dito? E aí é justamente como a gente começa a conseguir entender, né, que mesmo esse, entre aspas, novo publicismo processual defendido no Brasil, ele, por mais que não diga textualmente que o processo é instrumento da jurisdição, ele confunde sistematicamente o que seria a finalidade do processo e a finalidade da jurisdição. Há uma passagem do Marinoni, inclusive, que ele diz que pensar os fins do processo é pensar os fins da jurisdição. Porque o processo é, né, o instrumento que serve para que a jurisdição possa tutelar os direitos e firmar precedentes. Então, a partir da manutenção desse discurso publicista, a gente vai começar a enxergar na doutrina, mas também na nossa prática judiciária, um juiz que não tem nenhum problema em afirmar que ele tem poderes instrutórios, que ele pode sair da sua condição de terceiro imparcial e assumir posturas que são próprias das partes quanto às provas, porque o fim da jurisdição é buscar a verdade, que aí os fins da jurisdição são arbitrariamente construídos também, né? Porque, afinal de contas, a jurisdição pode ter escopos jurídicos e metas jurídicos. Então, se o fim da jurisdição é buscar a verdade e o processo é instrumento da jurisdição, não há nenhum problema que o juiz utilize o processo para buscar a verdade. Se o fim da jurisdição é firmar precedentes obrigatórios, né, e isso caberia aos tribunais superiores com uma função praticamente legislativa à margem da Constituição, coisa que dos grandes processualistas, acho que o único que teve coragem de dizer que parte do 927 do CPC inconstitucional foi o professor Araquém de Assis, né, eu posso dizer que o processo é o instrumento para que os tribunais superiores firmem precedentes. Por isso que ele pode se considerar vício de recurso inadmissível. Ou que a função do juiz é proteger os indivíduos, assistir o indivíduo mais frágil. E aí, dentro de uma ideia de cooperação, o juiz tem deveres de auxílio. Isso é fantástico, né? Se vocês pensarem isso dentro do procedimento trabalhista, né? Eu só criei um slogan para o juiz do trabalho poder, eventualmente, corrigir desigualdades que não deveriam ser corrigidas por ele, mas pela lei, se for o caso. Ou ainda, né, aquela ideia de alguns elementos moralizadores. A gente escreveu no livro um capítulo onde a gente traz essa ideia, né, que o juiz ele pode ser o defensor da moral. E aí, para defender a moral, por exemplo, né, no sentido de moral, né, bem genérico, né, o juiz ele adota medidas executivas atípicas. Tem um julgado do TJRS, né, foi um dos primeiros que o TJRS adotou medidas executivas atípicas porque o devedor tinha sido inadimplente com uma senhora idosa. Isso está na fundamentação da decisão, né? Algo como, se ele tivesse ficado devendo para uma empresa, eu não posso adotar medidas executivas atípicas, mas o devedor é muito feio ficar devendo para uma velhinha. Então, aqui eu vou, né, porque eu tenho poder, né, jurisdição,
vou utilizar do processo aqui para fazer justiça e, com isso, eu posso sair, né, das regras de legalidade que deveriam me limitar. Né? Ou a própria ideia de eficiência que tem sido justificada doutrinariamente para a flexibilização do procedimento. E é justamente diante disto que é, como eu falava lá no início, a visão ainda homogênea que nós temos sobre o direito processual no Brasil, sobre o processo, que o garantismo processual começa a aparecer como uma concepção teórica, ou talvez até mais adequado seria dizer que é uma concepção dogmática acerca do processo, que está preocupado em teorizar o processo. Porque se eu olho para a teoria geral do processo que foi construída pelo publicismo processual, ela é uma teoria geral do processo que está mais preocupada em fazer do processo um instrumento do poder jurisdicional, em fazer do processo um instrumento a serviço do Estado, em munir o juiz de poderes e limitar ou praticamente deixar de lado as garantias das partes. Olvidando que o processo, desde que ele é construído teoricamente como devido processo legal, na Magna Carta Inglesa de 1215, ainda com a expressão de que ninguém seria privado da sua liberdade ou dos seus bens, senão por um julgamento de acordo com as leis da terra, ele tem uma funcionalidade que me parece ser muito clara a partir da Constituição, quando ela faz devido processo legal. Porque a Constituição coloca o processo no rol dos direitos e garantias fundamentais. Ela não coloca o processo lá no rol dos poderes do Estado. Os poderes do Estado estão a partir do título 4º da Constituição, e é lá que eu vou ter a construção teórica sobre a construção, constitucional sobre jurisdição. E não é por acaso que a Constituição começa falando da liberdade para, num segundo momento, falar da autoridade. A Constituição de 88 é a primeira Constituição na nossa história constitucional que inicia com a proteção do indivíduo, por isso que é uma Constituição cidadã, que prestigia, em primeiro lugar, a liberdade para depois tratar da autoridade. Porque a concepção constitucional que nós temos é de que, em primeiro lugar, vem o indivíduo e, portanto, os espaços de liberdade individual que são protegidos por normas e direitos fundamentais, e somente depois o Estado. E o processo está onde? No rol dos direitos e garantias fundamentais. E aí isso me permite dizer claramente o seguinte, que o processo não pode ser um instrumento do poder. O processo é um elemento de limitação do poder. Se o processo é um direito fundamental, ele é um direito fundamental de liberdade. Alguns chamam de direito fundamental de defesa. Por quê? Porque a função do processo é justamente limitar o poder. Historicamente, no Brasil, se construiu uma ideia de que os poderes estatais deveriam ser limitados, menos o poder jurisdicional, né? Como se o poder jurisdicional fosse um poder do bem, né? Inclusive, há autores que defendem isso, né? Nós hoje estamos diante não mais de um Estado inimigo, de um Estado amigo, né? Porque é um Estado amigo, então, né? Para que criar barreiras, né, para o nosso amigo juiz? Mas será que isso é verdade? Né? Será que isso condiz, né, com a realidade? Ainda que, vamos imaginar, ainda que os juízes fossem todos seres bem intencionados, né, que querem fazer o bem, o justo, etc. Mas que justo? Né? Bem para quem? Então, onde há poder, necessariamente eu preciso de garantias. Essa foi o jargão, digamos assim, que o Eduardo Costa utilizou, né, para revigorar no Brasil essa ideia de garantismo processual, que não se confunde com o garantismo ferraioliano. O garantismo ferraioliano, ele é um garantismo no âmbito penal, processual penal, mas ele é um instrumentalismo no âmbito processual civil. Não serve aqui, não é disso que a gente está falando. O que a gente está tentando falar é que eu preciso olhar para o processo a partir da Constituição e partir do seguinte pressuposto. O devido processo significa que sempre que há exercício de poder jurisdicional, deve haver o processo, que é a garantia que eu tenho, eu, autor, eu, réu, que o indivíduo tem frente ao poder do Estado. E ele é um devido processo legal, porque assim como outros direitos fundamentais, que são de baixa densidade normativa, ele precisa ser conformado, ele precisa ser regulado no âmbito infraconstitucional a partir de procedimentos. Então, aquele procedimento que a gente estuda a partir de várias fases,
4 fases, como procedimento comum, fase postulatória, saneamento e organização, fase probatória e fase decisória, ele não é um procedimento que está lá por acaso. Ele é um procedimento que é densificação da cláusula do devido processo legal. E aí o legislador corporifica neste procedimento todas essas garantias, ou se preferirem o termo direitos fundamentais, que têm a finalidade de limitar o poder do Estado juiz. E aí eu consigo rever a relação jurídica processual, imaginando que nesta relação jurídica processual eu tenho, sim, autor, juiz e réu, mas uma perspectiva de que, né, a relação traz uma série de direitos ao autor e ao réu, que são direitos oponíveis ao exercente do poder, que é o Estado juiz. Então, basicamente, essa é a visão garantista do processo. E a visão garantista do processo vai dizer algumas coisas muito óbvias, como, por exemplo, quem é que tem a função de realizar o direito material? A jurisdição. A gente tem muito esse hábito na prática, de dizer o seguinte, o processo é o meio de realização do direito material. Mas quem realiza o direito material é o poder jurisdicional, é o juiz. O juiz, ao exercer o poder jurisdicional, ele presta a tutela jurisdicional à parte, aplicando o direito ao caso concreto. A jurisdição é isso, é a aplicação do direito por um terceiro, imparcial, independente, e com uma decisão cujo mérito não pode ser revisto fora da esfera jurisdicional. E aí vejam como é muito fácil de conseguir entender que o processo é uma garantia do indivíduo. Se eu pensar na minha relação indivíduo com a administração pública, também tem aplicação do direito. Também tem aplicação do direito por um terceiro, às vezes, ou por aquele que é parte da relação jurídica. Imaginemos aqui uma defesa de uma autuação administrativa. E aí eu preciso de um devido processo administrativo que me proteja contra o Estado. O Estado, a administração, quando ele vai contratar bens e serviços, ou quando ele vai contratar pessoas, ele não pode fazê-lo sem algumas barreiras que foram postas pela Constituição, que é a garantia do concurso público, que é a garantia da licitação. O legislador, quando constrói leis e atos normativos, ele deve respeitar um processo legislativo também, e há uma série de garantias que nos protege contra eventuais inconstitucionalidades praticadas pelo legislador, as garantias do controle de constitucionalidade. Enquanto nós estamos na relação com o Estado juiz, não tem garantia nenhuma. Aí eu confio, né? Eu acredito que o exercente do poder não precisa ser limitado, o que é totalmente avesso à própria história da formação do constitucionalismo, que é o controle, que é a limitação do poder. O publicismo processual, ou também chamado instrumentalismo processual, ele basicamente se caracterizou pela uma ideia de que o processo não seria uma garantia do indivíduo contra o poder jurisdicional. Não estaria voltado a limitar o poder jurisdicional. Seria o instrumento do próprio exercente do poder. E aí, se aquilo que deve limitar pode ser tranquilamente manipulado por aquele que exerce o poder, aí nós ficamos reféns do juiz. E aí a gente cai naquilo que muitas vezes é o discurso na prática, de que conforme o juiz da causa, a gente vai ter um processo bem conduzido, a gente vai ter um processo mal conduzido. Recentemente, nós tivemos um caso do escritório, que a gente assumiu um processo em andamento, que nós tivemos que fazer um fluxograma na petição. A gente utiliza bastante, por mais que seja engraçado, né, alguém que fala de teoria, dizer que utiliza na sua prática alguns elementos que hoje estão na moda, né, de visual law, legal design, né, que são fantásticos na prática se forem bem utilizados, né? Não dá para fazer petição achando que é local para desenhar, né? Porque tem muita gente fazendo isso, né? Então, pode ter uma petição muito bem construída e utilizar elementos gráficos. E aí tu precisa fazer um fluxograma para mostrar para o juiz que o procedimento em lei é aquele e ele não está seguindo o procedimento. E aí o pior é que a gente tem doutrina dizendo que sim, que o juiz ele deve flexibilizar o procedimento. Porque o que está na Constituição como devido processo legal não é legal, não. É processo justo. Né? E o processo justo é pode ser facilmente maleável pelo juiz. Né? Então, pessoal, basicamente, né, eu já até passei ali do meu tempo previsto, né, eu quero ficar à disposição para responder as perguntas de vocês, mas basicamente é essa apresentação que eu queria fazer. Tem muito mais assuntos, a gente pode... né,
a fins de uma pesquisa em direito processual, revisitar muitos temas que classicamente foram pensados sobre o viés publicista por essa perspectiva garantista. A gente escreveu um artigo na RBD Pro, eu e a Natasha, que é um artigo sobre recursos, por exemplo, mostrando, né, que o publicismo processual ele tem uma visão do recurso que é diferente da visão do garantismo processual. Isso vai impactar em várias questões, desde o modo como se pensa no tema dos, entre aspas, precedentes no direito brasileiro, papel dos tribunais superiores, etc. E o interessante é que quando a gente começa a incorporar essa linguagem do garantismo processual, isso na nossa prática cotidiana, nas nossas petições, no nosso modo de encarar as decisões judiciais, é como se a gente tivesse um novo arsenal, né, para lidar com as constantes situações de arbítrio com as quais a gente pode passar. Então, fica aqui um convite a todos vocês, né? Eu novamente vou fazer aqui o merchan do livro, né? Porque esse livro é um livro que a gente, enfim, ficou muito feliz de ter escrito ele, né? Uma obra assim que deu muita satisfação pessoal para nós ter escrito ela, né? Porque a gente basicamente revisitou, né, e reconstruiu muitas das coisas que há anos atrás nós, na sala de aula, ensinávamos sob uma perspectiva publicista, né? E essa é uma das grandes dificuldades, porque a gente tem que pegar e dizer o seguinte: olha, eu já fui instrumentalista, eu já fui publicista, né? Mas eu encontrei o caminho, né? E agora, né, eu estou trabalhando o processo por uma outra vertente, que é aquela vertente que tem fundamento na Constituição. E eu tenho certeza que se vocês se derem ao trabalho, né, de procurar e estudar sobre essa perspectiva, vocês vão começar a pensar o processo de outro modo, e isso na prática vai fazer muita diferença. E era isso, por enquanto. Não tem palminhas aqui no Meet, mas a gente agradece. Eu acho que vou agradecer em nome de todo mundo, mas eu acho que cada um pode ter a oportunidade também de fazer perguntas. Esse é o momento. Eu vou confessar que quando a gente faz esses eventos, o William deve até ter comentado, a gente se passa muito. Então, assim, tu pode falar, professora também, Vanessa, pode falar assim, deu, não tem mais tempo, né? Ou dizer, a gente tem uma meia hora, não sei, fica bastante a cargo de vocês, porque eu sou, acho que, bastante desocupada e posso ficar aqui por bastante tempo, porque eu gosto realmente dessa discussão. Tá? Eu queria abrir para perguntas, então, pessoal, quem não puder ficar, por favor, só na lista de presença. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela paciência de todo mundo, e até porque deu alguns problemas para eu mandar e-mail, espero que não tenha problema de acesso, mas enfim. Agradeço ao professor Igor pela disponibilidade desde já, e quem pôde ficar até agora. Eu tenho uma série de perguntas, só que eu acho que a gente pode deixar para quem quiser levantar a mão ou botar no chat primeiro. Eu posso fazer uma só para quebrar o gelo em função do pessoal se sentir mais à vontade de fazer, eu sei que isso acontece geralmente, mas Vanessa, não sei se tu tem algumas primeiro, que daí a gente pode, né, começar por ti. Espetacular, Igor. Muito obrigada. Acho que foi o que a gente começou conversando, né, lá na apresentação. Essa necessidade de se pensar o processo para muito além das aulas, né, da resposta certa, do estudo dos atos. Então, eu acho que complementou muito bem, gurias e gurizes, a ideia de vocês e o convite ao professor Igor realmente foi muito bom. E exatamente o que eu já tinha comentado, né? Eu não vou fazer pergunta, eu vou deixar para o pessoal fazer. O que nós tínhamos comentado é isso. Igor, eles fazem um trabalho na disciplina que no início eles são advogados, depois eles acabam sendo juízes. Então, essa troca de papéis faz com que se pense tudo isso que tu falou, né? Toda a temática da palestra. E é muito importante, porque eles começam a pensar e teorizar de uma forma bem diferente do que um pouco ter só aquela preocupação em aprovar no exame da ordem, né, ou em qualquer concurso. Eu acho isso muito importante, a questão de pesquisa e a questão de entender, né, toda essa caminhada como é que nós chegamos hoje ao Código 2015,
com algumas questões. Igor, quando falasse, eu já fui publicista, depois eu mudei, e realmente o princípio do livre convencimento motivado, que continua no nosso código, né, é algo que muitas vezes a gente vê passar aí e a gente não problematiza nem reflete as questões escritas, né? Mas muito obrigada, professor. Eu vou deixar para o pessoal fazer os seus questionamentos. Eu tenho uma que começa com um artigo do código, e eu vou explicar por quê. É o artigo 370, se eu não me engano, eu vou abrir ele daqui a pouquinho. Mas a minha pergunta, ela vai num sentido um pouco mais didático. Eu gostaria que tu respondesse com um pouquinho mais didático. Eu sei que está extremamente didático, inclusive teus slides são muito lindos. A gente adorou. Mas eu gostaria de mais ou menos situar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta, mas com esse exercício que a gente também está tendo na clínica de fazer um processo simulado, onde, além das aulas, a gente tem que comprimir o processo para só os atos de inicial e contestação e sentença, nossa clínica a gente tenta fazer ele mais completo. Então, teve uma etapa em que as juízas, as julgadoras, elas tiveram que fazer o despacho inicial ali de recebimento da inicial, né? E uma delas sentiu uma falta de provas, né, no processo. Instruíam o processo e até caracterizariam, por exemplo, a inépcia da inicial, assim. E daí, a gente, né, acho que ficou claro que a gente é aluno, assim, bem do início. E uma coisa que ela colocou, e não tem nada de errado com isso, né, a gente está aprendendo, mas uma coisa que ela colocou e que me deixou pensando foi o artigo 370 para pedir que as partes produzissem certas provas. Então, na hora que eu e a Thalita fomos conversar sobre essa parte, né, tipo, a gente chegou e falou, olha, eu nunca vi um juiz pedindo tão claramente, né, com fulcro nesse artigo, né, por favor, partes produzam essas provas aqui, né. Então, a gente tentou explicar, só que, ao mesmo tempo, eu fiquei sentindo como se eu estivesse falando uma mentira para ela, porque se a gente abre o código está escrito, eu não sei quão errado isso seria, mas ele está escrito, né? Caberá ao juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Então, eu não sei como, claro que, eu não sei com que perspectiva a gente pode trabalhar esse artigo para ele parecer um pouco mais acomodado, com uma autonomia maior das partes no processo, mesmo como um processo, né, para as partes. Não sei como a gente poderia falar. E eu gostaria mais como tu conseguirias passar para a gente, né, uma forma de interpretar esse artigo que esteja um pouquinho mais em consonância com a Constituição, por exemplo. Me parece que o artigo 370 ele é um bom exemplo, né, de que o Código de Processo Civil de 2015 ele tem uma série de elementos que são elementos publicistas. Agora, o grande problema que a gente tem aqui quando fala de prova de ofício, que basicamente esse é o ponto, né, decorre da visão que se tem sobre um direito fundamental, que é um dos mais importantes, que é o direito fundamental que caracteriza a própria noção de jurisdição, que é a imparcialidade. Porque, habitualmente, nós estamos acostumados a pensar em imparcialidade judicial somente naquela perspectiva de um juiz desinteressado, de um juiz com isenção de ânimo, de um juiz que, em tese, não tem interesse no resultado da causa, que é apenas uma faceta da imparcialidade judicial. E quem trabalha numa perspectiva garantista, em uma perspectiva de ver o processo como um direito fundamental voltado a limitar o poder jurisdicional, não costuma fazer concessões, notadamente quanto à imparcialidade judicial. E aí a gente tem um segundo aspecto da imparcialidade, que é o que normalmente alguns chamam de impartialidade, que é a expressão que foi cunhada lá pelo Werner Goldschmidt. Né? O juiz ele deve atuar como se fosse juiz e não como se ele fosse parte. Né? Então, o prefixo in aqui é como não parte. Né? Então, sempre que eu atribuo ao juiz poderes que são típicos das partes, o juiz ele acaba quebrando, em alguma medida, eu estou permitindo quebras pontuais da imparcialidade do julgador. Se eu olhar para autores publicistas, e aqui eu acho que o maior exemplo é o Barbosa Moreira, o Barbosa Moreira sempre foi um ferrenho defensor de que o juiz tivesse ampla liberdade
para determinar as provas que ele entendesse necessário. Inclusive, ele conta em um dos livros dele, né, um dos artigos que estão lá nos temas de direito processual, de um caso que ele, como desembargador, numa ação de família, estava com dúvida como ele devia decidir uma questão, acho que era sobre guarda, e aí ele convidou o menor para ir tomar sorvete, para conversar com o menor, para decidir, né? E aí ele conta tudo isso como aquela ideia que, às vezes, né, os alunos nos trazem, mas aqui a gente está vendo um judiciário mais humano, né, um judiciário que está, digamos assim, se abstendo de resolver as questões por mera legalidade, né, isso é positivo. Eu não acho que isso é positivo. Eu acho que isso é puro arbítrio. Isso é puro arbítrio, porque são com essas situações e tantas outras que o juiz quebra a sua imparcialidade, né? Então, quando o 370 diz que o juiz pode determinar provas de ofício, isso é um convite para que o juiz seja um juiz parcial, para que ele assuma a condição de parte. É por isso que para o garantismo processual é tão importante a garantia da imparcialidade. Inclusive, há um livro, que é o livro de um amigo nosso, que é o Diego Crevelin, que está nessa mesma coleção que a gente lançou o livro, que é a coleção Devido Processo Legal, cujo título é Imparcialidade. É um livro que ele justamente trabalha a questão da imparcialidade, né, nessa perspectiva objetiva, mostrando, por A mais B mais C, que adotar uma postura ativa por parte do juiz quanto a essas questões, por exemplo, de prova, vai configurar uma manifesta inconstitucionalidade. Então, me parece que o juiz que, com base no 370, diz quais provas as partes devem produzir, determina as provas, ele é um juiz que está, obviamente, utilizando o processo. Aí vem tudo que eu falava antes. O processo passou a ser o instrumento dele para buscar a verdade. Mas a função dele é buscar a verdade ou a função dele é ser o terceiro imparcial que aplica o direito ao caso concreto? E que, enfim, está limitado pelas próprias insuficiências das partes. Porque alguém poderia dizer o seguinte, mas quando o juiz determina uma prova XYZ de ofício, ele não sabe quem ele está beneficiando, porque ele não sabe o resultado da prova. Bom, ele não sabe o resultado da prova, mas ele sabe quem tem o ônus de provar. Ele sabe quem tinha que se desincumbir do ônus da prova. Ele sabe que aquela prova potencialmente poderá, sim, auxiliar a parte que foi inerte, que foi omissa. Então, por isso também que, se a gente for olhar os autores que criticam a cooperação processual, são todos autores garantistas. Porque quando eu começo a imaginar que o juiz tem deveres de cooperar com as partes, de corrigir as deficiências da atuação do advogado, ele está justamente saindo da sua condição de terceiro imparcial. Ele está adotando uma postura inquisitorial. Ele está justamente adotando uma postura inquisitorial. Inclusive, tem um artigo que saiu na Revista Brasileira de Direito Processual, que é um artigo muito interessante sobre a questão da cooperação processual, que foi um artigo escrito por um autor português, que é o Luiz Correia de Mendonça. Até foi um artigo que a gente digamos assim, fez o meio de campo aqui para que ele pudesse publicar esse artigo aqui no Brasil, que é um artigo de um autor português que está criticando a cooperação processual como ela foi incorporada em Portugal, e o que eles têm hoje sobre cooperação processual é totalmente diferente do que, por exemplo, se passou a defender no Brasil. Porque lá, na reforma do Código de Processo Civil português, não no Código atual, se falava em dever de auxílio, em dever de prevenção, dever de esclarecimento. Hoje não se fala mais nisso, então se reduziu muito a própria ideia de cooperação lá. E no CPC do artigo 6º, os juízes fazem o que eles bem entendem. Então aí o juiz pode cooperar com a parte, determinando prova de ofício, ou a parte tem que fazer determinada coisa que o juiz entende que ela tem que fazer, porque a parte tem que cooperar com o juiz. Então, o que a gente tem que notar? Que tudo isso tira o juiz da sua condição natural de inércia, de terceiro imparcial, e gera um problema quanto à imparcialidade judicial. Um autor publicista não diria isso. Ele diria que o juiz está certo, que ele tem que determinar a prova de ofício, porque ele tem que decidir com base na verdade, com base na justiça, que a função dele é efetivar o direito material, porque aí eu vou extrapolando funções para o juiz que não são funções constitucionalmente previstas, a partir de um elemento extra-jurídico ou ideológico que vai de acordo com o gosto do freguês. Porque aí eu também não tenho nenhum critério jurídico racional para poder limitar a atuação do julgador. Sem contar o seguinte, ele tem o poder de determinar a prova de ofício. E quando que ele determina? Quando ele quer. Então, dependendo do caso, ele já quebrou a imparcialidade no sentido subjetivo, muitas vezes.
E aí ele resolve determinar a prova de ofício porque ele quer beneficiar a parte. Tem autores no Brasil que chegam ao disparate de defender que se o autor não pediu a antecipação da tutela e o juiz visualiza como uma situação de urgência, ele não pode conceder tutela antecipada de ofício. Há um freio aí, pelo menos ainda, né? Mas o juiz, com base no dever de cooperação, ele poderia questionar o autor se ele não gostaria de pedir tutela antecipada. Bom, se o juiz faz isso, ele está dizendo, olha, eu só não deferi porque eu tenho ainda um pouco de pudor, mas se tu pedir, eu vou deferir a tutela. E aí, como é que fica o advogado da outra parte? Como é que fica a outra parte? O cliente vai chegar para vocês e vai dizer o seguinte, olha, esse juiz está comprado, já perdeu. E às vezes o juiz não é mal intencionado, mas ele simplesmente acha que ele tem um papel que ele não tem. Eu acho que a gente pode também focar nesse ponto agora para perguntar, e aqui eu gostaria que a gente fizesse um exercício de que as pessoas que perguntam sobre isso são realmente bem intencionadas quando elas perguntam sobre isso. Né? Olhar para o professor e a professora Vanessa também, se ela quiser comentar. Por que o juiz, se ele vê, ele já quebrou a imparcialidade, mesmo que ele não tenha feito um pedido de produção de prova, eu acho que a gente conseguiria concordar que ele vê esse freio, não faz um pedido de produção de prova, mas, ao mesmo tempo, ele gostaria de ter feito. Ele já estaria mais ou menos predisposto a decidir de determinada maneira, ele só não extraiu, né, isso. Por que ele não deveria, então, ajudar se por dentro ele já vai estar, né? A gente sabe que as pessoas não são neutras, ele já tem uma convicção específica, por que não extrair ela? Será que não ficaria mais fácil, então, para que a gente, sei lá, visse isso exteriorizado? Essa pergunta eu faço mais no sentido de por que também não deveria o juiz ajudar uma parte que é suficiente no sentido de a gente ver que o advogado dela não está tão ali quanto o advogado de outra parte. Né? Estou falando questões assim, mais práticas, porque às vezes a gente vê isso, né? A gente vê uma parte que acaba esquecendo de alegar uma coisa ou outra. Por que vocês acreditam que isso não deveria acontecer? Eu tenho meus motivos para dizer por quê, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, não só por questões teóricas, mas até práticas, quais as consequências de um juiz que tem esse comportamento. Então... Porque isso não é papel de juiz. O papel do juiz é aplicar a lei ao caso concreto. Quem tem que gerar situações de igualação das partes é o legislador. Então, quando eu tenho uma regra no CPC, lá no 139, a gente tem, em alguma medida, um dispositivo que, se o juiz quiser, ele utiliza. Né? Se ele tiver uma visão publicista, ele utiliza o artigo 139, acho que é o inciso 1º do 139 do CPC, e diz que a função dele é assegurar as partes de igualdade de tratamento. Bom, assegurar a igualdade de tratamento é justamente ele tratar as partes iguais, de modo igual. E não tentar corrigir desigualdades fáticas como se ele se tornasse um defensor público. Como se ele passasse a ocupar o papel de advogado da parte. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, mas se é uma causa que envolve interesse público, por exemplo, aí mesmo assim o juiz não pode determinar a prova de ofício, não pode corrigir defeitos, não pode fazer requerimentos que não foram feitos pela parte? Não pode. E quem responde isso brilhantemente é um autor muito citado pelo segmento publicista no Brasil, que é o Liebman, mas o Liebman ele tem alguns textos que são esquecidos, inclusive a gente escreveu um artigo no Empório do Direito, artigo meu e da Natasha também, sobre o título, é um outro Liebman, é o Liebman que ninguém lê, que é o Liebman que diz que o fundamento lá do princípio dispositivo é a imparcialidade judicial. Então, não é um princípio técnico que o legislador está livre para aumentar poderes, diminuir poderes do juiz, como foi defendido na Itália pelo Tito Carnatini e pelo Capelletti. E ele diz o seguinte, esses problemas têm que ser resolvidos como? Alguém como o Ministério Público, que intervém como fiscal da ordem jurídica, inclusive no nosso ordenamento jurídico, e aí caberia a ele, então, que não é julgador, eventualmente requerer essas provas, que é o que deveria acontecer no direito de família, né? No direito de família, o Ministério Público, ele intervém para, digamos assim, equilibrar a situação de desigualdade que está ao menor. E aí ele que deve fazer isso, não o juiz. Não o juiz, porque senão eu vou depender, cada caso, de questões subjetivas do julgador. Então, eu posso ter um juiz que passou por uma situação X familiar, e aí ele tem um modo de decidir a causa, eu tenho outro juiz que vai decidir de outro modo. E quando o juiz já verifica que ele está
propenso, digamos assim, a auxiliar uma parte, a beneficiar uma das partes, ele deveria se dar por suspeito. Né? Inclusive, esse é um outro tema que o Eduardo José da Fonseca Costa tem um livro fantástico, que é um livro sobre vieses cognitivos, justamente mostrando, né, esses enviesamentos que muitas vezes se fazem presentes que o juiz nem percebe. A própria prova de ofício, o juiz que determina uma prova de ofício, ele está propenso, em razão do viés da confirmação, a sobrevalorar aquela prova em detrimento das demais. Por sinal, o próprio juiz de garantias do procedimento penal ele tem essa função, né? Dividir as atuações, porque o juiz que participa da instrução probatória, por exemplo, ele muitas vezes já está contaminado pela causa. Aquela ideia da imediatidade, né, da imediação, né, o juiz que tem contato com as provas, ele julga melhor. Não, o juiz que tem contato com as partes, com as provas, ele julga pior. Porque ele, nesses casos, pode deixar ser induzido, né, por suas concepções pessoais, por impressões que ele teve, e que inconscientemente já podem quebrar a imparcialidade do julgador. Opa, desculpa. Eu tenho mais uma pergunta, mas aí a gente pode ir se encaminhando para o final, Tá, okay. Porque ela também vai nesse sentido, e daí a gente pode realmente ir fechando, se quiser até, né, fazer uma fala final, assim. Mas tem uma frase, eu não lembro se eu estou com ela aqui exata, mas é porque eu anotei uma vez, do professor Eduardo, eu sempre chamo de professor, mas o professor Eduardo José da Fonseca, ele também já falou sobre a posição do devido processo legal lá na Constituição, né, e ele fala que os direitos fundamentais são reconhecidos na Constituição como disposições declaratórias, enquanto as garantias são disposições assecuratórias, em defesa dos direitos que limitam o poder. Eu realmente acho que isso clarifica bastante coisa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito de leigo, mas ele responde muito bem, quem quiser pesquisar sobre isso, só que eu acho que é um fechamento muito importante, por que faria diferença, por que nossos colegas deveriam estar convencidos de que faz diferença aonde que o devido processo legal está situado na Constituição, faz para nós agora na prática. Será que o legislador, no Constituinte, quando colocou, ele pensou nisso, se faz diferença o Constituinte pensou nisso ou não? Né? Então, enfim, não vou entrar em teorias do direito a respeito disso, mas acho que a gente poderia terminar com essa conclusão, porque eu acho que a Constituição, né, é o nosso ponto inicial e final sobre isso. Perfeito. Na verdade, claro que se a gente for olhar o argumento, né, topológico, o argumento do local onde o devido processo legal está situado, ele é só um dos argumentos que vão reforçar a tese de que o processo é uma garantia. Agora, não tem como eu olhar para o texto constitucional e dizer que o devido processo não é um direito fundamental. Eu, particularmente, até prefiro utilizar o termo direito fundamental a utilizar o termo garantia, porque muitas vezes o termo garantia ele é utilizado no mesmo sentido que a gente utiliza o termo garantia como o Rui Barbosa utilizava, né? Eu tenho declarações de direitos e eu tenho garantias com aquela ideia de que são meios para assegurar direitos fundamentais. Tá? Então, mandado de segurança é uma garantia, habeas corpus é uma garantia, o processo é uma garantia. O problema é que quando eu digo que o processo é uma garantia, é comum que as pessoas digam o processo é uma garantia para a realização de direitos. Né? Então, eu particularmente prefiro, até pelo problema semântico que envolve o termo garantia, utilizar a expressão direito fundamental. E a gente tem utilizado, até o final do livro a gente fala um pouco sobre isso, que é trabalhar o processo como direito fundamental a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais, que até esse nome é mal traduzido no Brasil, né, que é uma visão sobre direitos fundamentais que é trabalhada na Alemanha, que visualiza os direitos fundamentais principalmente a partir daquela que é a sua função primordial, que é a ideia de servir como direito de defesa. Quem trabalha isso brilhantemente na constitucionalista, no direito constitucional brasileiro é Leonardo Martins, e outros autores que vão nessa linha. Então, o fato de que o processo está no rol dos direitos fundamentais, ele tem que significar alguma coisa. E aí, quando eu estou falando de um direito fundamental, como é o caso do devido processo legal, não há como eu pensar que ele é um direito fundamental, mas ele não tem como função limitar os espaços de atuação do Estado juiz. A função dele é essa, como qualquer outro direito fundamental. Se eu pegar todo o rol do artigo 5º, que são principalmente direitos fundamentais de liberdade, além de outros, eles são direitos fundamentais que têm essa finalidade de limitar o Estado. Então, essa é uma outra perspectiva que me parece que é uma continuação dessa visão garantista, me parece que seria um passo seguinte,
que é essa teorização do processo como direito fundamental, do contraditório como direito fundamental, do juiz natural como direito fundamental, e extraindo, então, da visão da teoria dos direitos fundamentais, todos os elementos teóricos que são utilizados que vão reforçar essa visão de que o processo, sim, ele é um elemento de contenção do poder jurisdicional, não é um instrumento do poder jurisdicional. Mas, enfim, pessoal, são muitas questões, a gente, se continua a conversa, isso vai até muito tarde, infelizmente eu não tenho como seguir conversando com vocês ainda hoje, mas fico à disposição, sugiro aqui novamente o livro, quem tiver interesse, ele é facilmente encontrado no site da editora Letramento, que é a editora do livro, e, enfim, agradeço novamente pelo convite, espero que todas essas ideias possam contribuir para as pesquisas de vocês. A gente também recomenda, caso vocês queiram pesquisar, o professor Igor tem vários artigos gratuitos, na internet, para quem quiser começar por artigos, que é um pouquinho mais básico de ler. O professor também tem... Aqui vou fazer uma confissão de pirataria, que não é pirataria, mas é que quem quiser acessar a tese do professor Igor tem na Unicinos. Ela foi transformada em livro, né, sobre a autonomia privada. Eu acho que é autonomia privada de processo, algo assim. Mas, eu não aconselho a versão da tese, porque ela essa está um pouquinho é uma versão desatualizada ainda publicista. Eu estava mas na transição do publicismo para garantismo. A segunda edição do livro já é uma visão garantista. Mas quem um dia quiser trabalhar a obra do professor Igor Hatz e fazer um trabalho sobre a transição dele, é bem interessante também. Eu cheguei a ler as duas e dá para traçar várias questões bacanas para quem também está no começo e quer entender, justamente, né? Que transição seria essa? Não só do professor, mas de pensamento mesmo. Então, eu recomendo. O livro também é muito bom. E tem outros imensos conteúdos disponíveis na Empório do Direito que o professor mencionou, não só dele, né, de várias outras pessoas. Mas, assim, a gente te convidou porque eu, dentre outras pessoas aqui, a Thalita, eu sei que uma delas também lê bastante os teus conteúdos, e a gente te admira bastante, então a gente agradece o convite, agradece a presença, agradece a professora Vanessa pela oportunidade, e eu vou passar a palavra para ela, para a gente se encaminhando ao final, mas eu gostaria de agradecer de novo, né, e, enfim, agradeço a gentileza e a disponibilidade, porque já são quase 10, né, enfim, prof. Finalizando, então, eu estou aqui sorrindo, né, Igor, a questão que as escritas, né, as teses, são fases que a gente vai galgando e às vezes elas já não são mais a referência do pensamento atual, é muito comum isso. Mas então, nos encaminhando para o final, volto a agradecer, dá vontade de fazer um curso, né, Igor? Olha a ideia para as gurias, quem sabe, algo mais detalhado, porque foi brilhante a tua fala, realmente nos deixa com mais vontade de trabalhar o processo. Eu espero que os alunos também tenham, porque eu sou interessada direta nisso. Muito, muito obrigada mesmo. Nós agradecemos no nome da universidade, em nome da Faculdade de Direito. Foi um prazer e certamente nós estaremos dando retorno, né, à faculdade, né, Bárbara, da brilhante palestra, deixando o link lá da nossa gravação, para que as pessoas possam ter acesso ao dia de hoje. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Até. Pessoal guerreiro aí, ficou até tarde.